Além do mais, ninguém jamais odiou o próprio corpo. Antes o alimenta e dele cuida. Como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Efésios 5, 29 e 30. Muito bom dia, que devocional abençoado que a gente teve agora, né? A gente está aqui ao vivo, direto. A gente estava ouvindo aqui essas palavras tão boas. Agradecer a sua participação, seu carinho por você abrir a sua porta e podermos meditar sobre a palavra de Deus juntos. Hoje fica aqui no EPP que tem muita coisa interessante que vai alegrar o seu dia. E hoje nós vamos falar sobre medicina como propósito de servir. E dentro desse programa, muita coisa para edificar sua vida. Tem música, tem dar um Google, tem notícia, enfim. E vamos lá, mas antes eu quero dar bom dia para o Pedro. Bom dia, Pedro. Bom dia, Lídia. Bom dia a todo o pessoal que nos acompanha aí de casa. Mais um dia, graças a Deus. Você que está aí nos acompanhando, obrigado por participar. Fique com a gente, amanhã estamos totalmente ao vivo aqui para vocês. A Joyce que já está participando, mandou um bom dia. O Luiz Eduardo, a Ana Jaqueline também. Continuem com a gente, vão participando. Para a gente começar, né? Quero mostrar para vocês hoje nossos stories que edificam. Pode colocar na tela, o stories pode até colocar na tela cheia. O stories do Defesa do Evangelho oficial, né? Colocou que Cristo não arrasta ninguém pelos cabelos, né? Ele atrai pelo coração. Essa é uma frase do Spurgeon. Nessa artezinha bonitinha, já vai lá, segue a página do Defesa do Evangelho oficial. Muito bom, stories que edificam para você começar o seu dia já refletindo nessas mensagens. É verdade, isso daí. Como você já viu, nós já estamos com a nossa convidada aqui, que é a Débora Joy. Eu vou apresentar a Débora para quem não conhece ainda. A Débora Joy é médica otorrinolaringologista, formada pela Universidade Federal de São Paulo e possui o título de especialista pela Associação Brasileira de Otorrino. Atualmente, ela trabalha na Associação Cruz Verde, na área de disfagia, além de realizar consultas ambulatoriais na Intermédica de Cotia e na Prefeitura de Itapevi. A Débora nasceu e cresceu em lar presbiteriano, filha do nosso querido presbítero Ciomar e da nossa querida Bernadette, é apaixonada pela medicina e tenta exercê-la da forma mais humana possível, sempre com amor, e a gente vai falar disso, exercer a medicina para servir. Bom dia, Débora. Bom dia. Antes de mais nada, eu queria agradecer muito o convite, me sinto muito honrada por estar aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, que é a igreja que eu cresci, né? Passei minha infância, adolescência. Então, vivi muita coisa aqui e me sinto honrada pelo convite. Agradeço muito. A gente que agradece, Débora. É muito bom ter você aqui para falar disso, porque para nós, né, nós que somos sempre pacientes, né, a gente está do outro lado, é bom saber que tem médicos que têm essa ideia de servir. A gente já vai falar um pouquinho mais disso. Antes o Pedro, a gente tem uma enquete todo dia aqui. E qual que é a enquete do dia hoje, Pedro? A enquete do dia é se você conhece alguém que pratica medicina, né? Estuda com o propósito de servir algum irmão. Você foi ajudado por algum irmão? Conta pra gente, fala aí, abre o seu coração. Já agradecer o pessoal aqui que está participando. A Maria Cristina, bom dia. A Abimailda Pereira Leite mandou um bom dia também. Moraes, não sei qual é o resto do nome, né? Porque tá aqui 28947. A Gruta Encantada também, a Eliana Rocha, falou bom dia, abençoado para o Pedro e para a Lídia. Todos os irmãos moram na Roça Brasilândia, município de Oliveira, tempo aqui está nublado, bem gostoso. Vão participando, vai mandando a sua pergunta e fala aí se você conhece alguém, se você é alguém, né, que utiliza a medicina como propósito de servir, ou se você já foi ajudado ou tem algum irmão que tem essa visão. E o papo de hoje vai ser muito gostoso. Débora, conta pra gente como a gente conhece seu pai. A gente entrevistou o presbítero Ciomar outro dia aqui, muito bom. A Bernadette também. São pessoas que exalam o amor de Cristo. Né? E eu já vi que você também tem isso. Queria te perguntar sobre a profissão. Como que começou a sua profissão? Como que foi começar? Como que você descobriu que era essa área? Bom, acho que desde muito nova, assim, eu fui uma pessoa que gostava muito de gente mesmo. Então, desde muito nova, sempre gostei de conversar muito. Até um dos motivos que eu tomei algumas broncas na escola, minha mãe sabe disso. Eu sei disso. E eu gostava de conhecer e conversar com todo mundo, desde da moça da limpeza da escola até o porteiro do prédio. Então, sempre fui essa pessoa que gostava muito de pessoas mesmo, sabe? Desde muito pequena. E
E algo que foi me chamando a atenção ao longo da vida é que eu sofria muito com o sofrimento do outro. Então, por exemplo, estava andando na rua, vi um morador de rua passando fome, frio. Isso era uma coisa que mexia muito comigo, sabe? Eu ficava realmente triste de ver aquilo. E conversando com amigos ao longo dos anos, né, eu percebia que os médicos, a maioria, né, eu não posso generalizar porque eu conheço médicos maravilhosos também, mas a maioria acaba não exercendo uma medicina humana, acaba ficando muito no automático mesmo, né? Então eu ouvia muitas reclamações do tipo, porque eu fui no médico, ele nem olhou nos meus olhos, não prestou atenção no que eu estava falando. E eu comecei a sentir no meu coração que eu queria ser médica para poder fazer diferente, sabe? Para poder olhar no olho da pessoa, pegar na mão, escutar e talvez de alguma forma amenizar um pouco o sofrimento, porque o sofrimento faz parte, né, da nossa vida. O mundo tem sofrimento em todo canto. Eu não tenho a prepotência de achar que eu vou acabar com isso, porque nós somos seres humanos, né, e só Deus pode agir nessas horas com um milagre. Mas eu acredito que de alguma forma eu posso aliviar um pouco o sofrimento das pessoas e exercendo essa medicina mais humana, sabe? Que coisa linda, Débora, que coisa linda. Isso já vai falando aos nossos corações, porque a gente está falando de medicina, mas é interessante que a gente pode fazer isso no dia a dia também, né? Quem não é médico pode fazer isso de outra forma, né? Mas é interessante saber, ver o despertar de Deus para esse cuidado que todo mundo, a gente ouve muito esse comentário, né? Nem olhou no meu olho, nem viu direito o que eu tinha. Que bênção, Débora, que bênção. Vou deixar o Pedro fazer a pergunta, senão Claro. eu pergunto tudo. Tá bombando a participação aqui, né, da Lourdes, da Andréa. E perguntar então, a Débora falou que tem essa questão, né, de você olhar com um olhar de amor e tal. O que a sua fé consegue influenciar nisso, né? Qual que é a diferença que você vê? Por que você olha com esse amor para as pessoas? Eu acho que, assim, pela minha criação, né, por ser cristã, eu sempre tento. Eu acho que o propósito da gente estar aqui na Terra é amar as pessoas, né? Propagar o amor. E então, sempre que eu olho para a pessoa, eu olho como se na verdade fosse meu irmão, sabe? Como se fosse uma pessoa da minha família. E eu tento sempre trazer uma mensagem de encorajamento. Então, toda consulta, sem exceção, não importa se eu estou num plantão puxado ou num consultório um pouco mais tranquilo, sempre falo, Deus te abençoe. As pessoas às vezes até assustam um pouco, acho que elas não esperam, sabe? Sim. Que legal. Isso de um médico, eu não sei se... Porque às vezes acaba que muitos médicos não estão associados com alguma fé, né? Então, eu percebo que muitas pessoas ficam felizes, assim, sabe? Sim. Eu imagino porque a esperança, no hospital a gente vê muitas conversões, né? Até de ateus, enfim, a gente sabe que no último momento a gente sabe de histórias, de experiências de pessoas que se entregaram. Então a doença é um momento delicado que a pessoa recorre a Deus. E quando o médico não fala nada, fica assim, né? Fica aquela coisa, ok e tal, mas quando fala, se fala, opa, né? Dá aquela diferença. Olha só, Débora, tem a questão do médico também servir à sociedade. Como que um médico cristão ele pode servir a sua comunidade? E isso a gente pode adaptar para outras profissões também, não só o médico. Mas como o médico pode servir a comunidade? Sim, é que eu vejo a medicina de uma forma como se não fosse só uma profissão. Eu acho que também tem uma vocação, sabe? Um chamado que eu senti muito, assim. Eu acho que Deus acaba chamando, sabe? Sim. A gente para seguir essa área. Não só a medicina, mas outras áreas da saúde que você tem que lidar diretamente com o sofrimento humano, sabe? Então, eu acho que a gente, por ser uma vocação, a gente acaba estando disponível para as pessoas. Agora, durante a pandemia, eu acabei servindo muito no sentido de fazer consultas online, sabe? Até pelo WhatsApp mesmo, me ligavam pedindo ajuda. Então, acho que se colocar à disposição da comunidade dessa forma, sabe? Tô aqui, o que precisar, pode contar comigo. Então, por exemplo, mandei nos grupos de amigos para os pais deles que precisassem renovar a receita, que poderiam me procurar, sabe?
Então, acho que está à disposição mesmo para poder ajudar com o que as pessoas precisarem, né? Também fazer trabalhos voluntários, acho que é uma forma do médico se colocar à disposição da comunidade. Acho muito bacana o ambulatório daqui da igreja, né? Sim. Que é um trabalho voluntário que os médicos vêm e fazem consultas para a comunidade. Então, acho que tem diversas formas assim do médico cristão se colocar à disposição, né? E é um chamado, que nem você falou no começo, né? Uma vez eu ouvi uma frase que aquilo que incomoda você, que nem você falou, incomodava os moradores de rua. Aquilo que mais que incomoda você, a probabilidade de ser um chamado forte aí tem, né? É um chamado que é para servir, né? Como o nosso tema fala, né? E tem que ter disposição mesmo e amor, né? Porque eu tava, o dia que até o Fran veio aqui, a gente conversou, que eu não conseguia ver o Fran parado 1 minuto na igreja, que minha mãe tá meio mal, vai lá. Ele sentava no culto, tava lá orando, alguém cutucava, estão passando mal ali, aí ele saia correndo, né? E além de tudo no celular, né, hoje, que não deve parar 24 horas, né? Quando você se dispõe também, o pessoal, tá, como é que é tudo isso? Essa disposição mesmo, né, de estar sempre pronto para ajudar e tal, porque eu vejo por mim, tem que ter muito amor, porque eu provavelmente falaria, nossa, que preguiça de responder, nossa, não sei o que, né? Mas como é que é para você? Bom, eu vou contar uma experiência que eu tive mês passado até. Eu fui para um jantar de aniversário de uma amiga e uma outra amiga me ligou pedindo ajuda por conta do pai dela que estava doente. Era 11 horas da noite, então, querendo ou não, atrapalha um pouquinho a vida pessoal. A vida pessoal, mas assim, eu ajudei com prazer, sabe? E ela ficou tão feliz, essa outra minha amiga que estava precisando, estava até desesperada, sabe? Precisando de uma ajuda mesmo. Imagina. E eu acho que realmente, não para. Uma vez eu fui num almoço, pediram para eu examinar uma pessoa que estava lá, fazer receita de antibiótico, então isso é sempre assim que acontece. É muito, muito interessante. Fala, Pedro. Não, uma dúvida, já aconteceu de estar na rua, algum lugar, ver algum acidente, alguma coisa, ou ter que socorrer alguém de última hora também, que você estava passando, aí tive que ajudar alguém? Olha, nunca aconteceu comigo de eu ter que parar, mas uma vez teve um acidente na Raposo, eu me ofereci para ajudar, mas já tinha o médico da ambulância, então acabou não precisando. Mas, na verdade, é nossa obrigação, né? Eticamente tem que fazer isso. Então, se você vê um acidente, uma pessoa acidentada, tem que passar, né? Para ajudar. Isso faz parte, assim, da ética médica. É até errado não parar. Tem gente que não para, mas tem que parar, interessante. assim. Nossa, lembrei de uma história. Olha só, e é interessante que aquilo que Deus nos dá, seja dinheiro, seja dom, seja tudo, é para servir, né? E eu queria te perguntar como que é com o paciente quando você entende, ou quando o paciente entende também a mordomia cristã, quando ele vê que isso não vem só lá, essa coisa boa que a Débora passa, vem de Cristo. Como que é isso? Como que é essa experiência, Débora? Da mordomia? Para você, ou até um testemunho com um paciente assim que tem entendido isso, que vem de Cristo. Bom, eu acho que assim, quando você entende a mordomia cristã, você entende que na verdade você está aqui nessa terra para servir o próximo, não só na área da medicina, em todas as profissões, né? A gente está aqui para servir. Então, tem vezes que você pode estar lidando com uma pessoa que você fale, nossa, que pessoa chata, né? Não tenho muito prazer. Não estou falando na área da medicina, mas assim, no escritório, por exemplo, na vida. Só que eu acho que quando você entende a mordomia cristã, você tem que pensar que aquela pessoa poderia ser sua mãe, seu irmão, né? Nossa. Seu pai. E que aquela pessoa também passou por muitas coisas na vida, muitos traumas, e às vezes por isso que ela pode ser uma pessoa um pouco mais amarga, né? Então, acho que quando você entende isso, você se coloca a serviço da pessoa como se ela fosse, na verdade, uma pessoa igual a você, né? Da sua família, independente de classe social, de profissão, né? Você se colocar a serviço da pessoa mesmo. Teve um paciente uma vez que me perguntou, ela falou assim, você é evangélica? Depois da consulta, porque... Aí eu falei assim, por quê? Por quê? Ela falou assim, não, eu percebi mesmo. Então, acho que faz um pouco de diferença, né?
para os pacientes. Acho que eles acabam percebendo Sente, assim, o né? cuidado, né? Talvez. Exatamente. Não tem como, né? E o amor, você praticando, né? Que nem você falou, tem pessoas difíceis. Você vai praticando o amor, ele vai aumentando sua capacidade de... que nem aquela frase que fala, é impossível você odiar alguém que você ora por ele, né? Então, acaba que exala e que torna um hábito, né? Isso fica pra gente aqui refletir hoje, que se a gente está amando o nosso próximo, né? Se a gente está servindo, independente, seja no relacionamento, na amizade, aquela pessoa difícil, que nem a Débora falou aqui, é isso. As pessoas têm que sentir o perfume de Cristo na gente, né? Tem que olhar, nem sem falar nada, tem que falar, peraí, tem um negócio diferente você, né? Sim. É perfeito. Acho que a gente tem que ter empatia também de olhar para a pessoa e pensar que tem um motivo para ela ser daquele jeito, sabe? Exatamente. Eu lembro uma vez... Às vezes ela passou por tanta coisa na vida, né? A gente nem sabe. Exatamente. Eu lembro uma vez, rapidinho, Pedro, eu lembro que eu trabalhava na loja e entrou uma senhora e eu tinha isso para mim, eu vou atender todo mundo como se fosse minha mãe e minha irmã, porque eu acho que é um momento que a pessoa entra na loja, que ela é um momento que ela ou está buscando alguma coisa que ela precisa, ou está distraindo. Quantas pessoas doentes entravam para distrair um pouco a cabeça, estavam fazendo tratamento, entendeu? E aí uma senhora baixou a loja inteira, assim, provou, aí ela pediu tudo e falou, não vou provar nada. Eu falei, caraca, não acredito. Pessoas difíceis, né? Porque você vê que a pessoa não está equilibrada. Aí eu falei para ela, mas por que você não quer provar? E aí ela falou, é porque eu estou muito acima do meu peso. E aí eu vi que ela estava mal por isso. E eu falei, você não tem que olhar para o valor que você tá de fora. Você tem que saber o valor que tem dentro de você. É um valor imensurável. E comecei a falar algumas coisas para ela, sem falar, né? A mulher deu um sorriso, ela transformou, ela estava mal, ela estava doente, depressão, sei lá o quê. Depois ela se abriu a vida dela. Enfim, então dá pra gente fazer isso. E aí, uma coisa que para mim foi frustrante, uma experiência que não teve lucro nenhum e nem... Mas o sorriso dela me deu um sorriso e o amor de Deus, o amor de duas vias, né? Ele vem e vai. Então ela saiu feliz, ela falou, nossa, muito obrigada por você ter me falado isso. E aí ela saiu com um sorriso, eu saí com um sorriso, sem venda, mas foi uma delícia. Isso que eu acho que tem que valer a pena, sabe? Eu falo para a glória de Deus, gente, para a gente motivar esse dia, para a gente amar o próximo e servi-lo. Fala, Pedro. Exatamente. Hoje tu faladeira, né? Não, mas é ótimo. Reforçar por todas as profissões, né? Às vezes, mas a Débora recebe muitas pessoas no dia, tal, conversa com muita gente. Eu trabalho no escritório, mas quantas pessoas não tem na sua equipe, né? Eu trabalho numa escola, com quantos funcionários e alunos você não convive por dia, né? Então, para ter esse olhar. Eu queria ler uns comentários aqui, ó. A Priscila Ramon colocou, sim, Jesus visita cada lar, cada família, esconde cada um debaixo de tuas asas. O Reginaldo mandou, bom dia, paz de Cristo. A Andréa Erani colocou, Débora, linda do Senhor. A Lourdes, bom dia. Ela até depois pediu uma ajuda aqui para a Débora, né? Falou que está com as amígdalas inchadas, que ela pode tomar. E pediu ajuda, né? Me ajuda, por favor. Que ela falou, mora no interior da Bahia. A Joyce, os médicos quando buscam glorificar a Deus com suas profissões é uma bênção e sentimos muita diferença quando o médico realmente se importa com o outro. Deus continue te abençoando ricamente, a Maria Cristina colocou, a Sueli também, bastante gente participando, né? A Verônica também, o Benoela Silva colocou, queridos, bons dias, debaixo da maravilhosa graça de Jesus. Essa menina linda exerce a medicina com amor porque ela é movida pelo Espírito Santo de Deus, que é amor. E todo mundo participando aqui. Aí eu queria te perguntar duas coisas. Primeiro, a questão da nossa irmã aqui, da Lourdes, né? Falou que está com as amígdalas inchadas. E outra puxando também um pouco, como é que tem sido essa experiência aqui com o ambulatório da igreja? Bom, então, para as amígdalas inchadas, eu precisaria examinar, né, para ver. Mas acho que dá para tentar tomar um anti-inflamatório, alguma coisa assim, se for só uma dor de garganta. Mas teria que ver se não é uma infecção mesmo, né? Então, o ideal seria ir para um pronto-socorro para ser examinada, porque teria que olhar mesmo, Lourdes. Mas se quiser ir tomando um anti-inflamatório, alguma coisa assim, um remédio para dor de pirona, já ajuda também. E o ambulatório eu não comecei ainda aqui, mas eu pretendo começar esse mês. E quem precisar pode marcar comigo, viu, gente? Olha, tá disposta a servir mesmo. Tem uma pergunta. Otorrinolaringologia. Fala um pouquinho pra gente da importância de cuidar disso. Às vezes, tem algumas doenças que as pessoas não se tocam, que pode ter. Fala um pouquinho pra gente dessa profissão. Bom, otorrinolaringologista cuida então de ouvido, nariz e garganta, né?
Desde infecção de ouvido, cera no ouvido, às vezes a gente remove também. Tem gente que usa muito cotonete, aí empurra toda a cera lá pra dentro do ouvido. A gente De cera eu entendo. tem que puxar a orelha dos pacientes. Ai, cera. Sobrenome do Pedro é Cera, gente. Aí já era. Então, lavagem de ouvido, rinite, a gente cuida também, desvio de septo, pacientes que precisam operar o septo, faz cirurgia, né, para corrigir o desvio. Afecções da amígdala, então, amidalite bacteriana, né, amidalite viral. Agora, com o Covid também pode levar a um quadro de amidalite viral, né. Então, ronco em criança, tem criança que ronca muito, que tem a amígdala aumentada, então às vezes precisa operar a amígdala. E também tem um outro órgão linfóide que chama adenoide, que o pessoal chama de carne esponjosa, não sei se você já ouviu falar. Sim. É uma carninha que fica aqui no fundo do nariz. Então tem crianças que roncam muito, que tem uma hipertrofia, né, da adenoide. Então, às vezes precisa remover também cirurgicamente. Então, também problemas nas cordas vocais, pacientes que usam mal Depois a gente voz. precisa conversar um pouquinho, então. Débora, nossa, que interessante, né? Você vê que tudo isso... E qual é a importância de cuidar disso? Porque tem gente que não liga, vai falando. Tem alguns cuidados que a gente pode ter com essa região toda, com isso tudo? Porque... o mau uso da voz pode levar a lesões, né, nas cordas vocais, lesões fonotraumáticas. Então, os nódulos nas cordas vocais, que o pessoal chama de calo, né? Tem outras afecções também que podem acometer as cordas vocais, que são do mau uso da voz. Aí o ideal mesmo, para quem, por exemplo, entrevista, como você, é fazer um acompanhamento com a fono mesmo. Eu acho que é bacana. Seria até bacana, talvez, a gente marcar uma entrevista, trazer uma fono. Vamos! Nossa, amei! Amei! E é interessante também, porque a voz é muito interessante. Eu sou suspeita porque eu amo essa questão de voz. A voz é igual a impressão digital, não sei se você sabia. Ela é única para cada pessoa. Não tem vozes parecidas, timbres parecidíssimos. Dá para imitar muito fácil, mas cada um tem a sua, não tem outro igual no mundo. Olha que interessante. E é importante porque às vezes a voz pode ser mudada. Às vezes as pessoas têm uma voz muito fina e não gostam. Ela pode trabalhar isso. Sim. Tem uma voz muito grossa, pode trabalhar. Então, boa ideia. A gente vai. Eu tenho a fono aqui na igreja. Vamos. Gostei da ideia. Gostei. E eu acredito que o mal do século, todo mundo fala de muitas doenças que sejam o mal do século. Pelo que eu vejo todo mundo, é a rinite e a sinusite, né? Porque todo mundo fala, né? Que eu começo a espirrar. Eu acho Depois que da depressão, né, Pedro? Da ansiedade. Sim, assim, brincando, né? Porque todo mundo que eu conheço, não, meu problema, hoje eu tô com problema na rinite. Nossa, tô meio mal, não sair de casa porque a sinusite atacou, né? Tem muito paciente. Nossa, eu atendo muito paciente com rinite alérgica. Sinusite é mais uma infecção bacteriana, né? Então, por exemplo, vem depois de um resfriado. A pessoa fica muito tempo resfriada, não melhora. Aí, aquela secreção parada, a bactéria se aproveita, né? Acaba fazendo uma infecção nos seios da face e tudo. Então, a sinusite é mais uma infecção que é tratada com antibiótico. A rinite é uma alergia nasal mesmo, uma inflamação nasal. A pessoa está sempre coçando, espirrando, com aquele nariz entupido. É verdade. Você conhece alguém que anda com um rolo de papel higiênico, essa pessoa tem rinite, né? Sim. Você precisa marcar uma consulta lá no ambulatório comigo. Boa. E o que te levou para a otorrinolaringologia? Então, falei certo? Tipo, Sim, tá certo, tá. O que te levou? Porque tantas opções aí, você foi logo para essa área. Que interessante, né? É que eu acho muito bacana a otorrino porque ela tem a parte clínica e cirúrgica. Tá. Então, ela é uma especialidade bem completa. E acaba cuidando um pouquinho de tudo. Cuido da parte de tontura também. Do labirinto? Problemas do labirinto, os otorrinos cuidam. Então tem uma parte bem clínica, uma parte cirúrgica. E eu acho que é uma especialidade muito bacana para a mulher, né? Que eu espero um dia ter filhos. Então, é verdade. Aí dá para conciliar bem assim, a vida pessoal com
profissional. Que demais. Ô, Débora, e dá para fazer uma comparação? A gente falando aqui, a gente trouxe o Dr. Fran, que falou do coração, né? Ela falando dessas partes. Você vê como o nosso corpo é uma máquina perfeita que Deus criou, né? E aí você vê, assim, as particularidades só, né? A gente pensou, otorrino, garganta. Não, tem uma série, uma infinidade de coisas para cuidar. E eu lembrei do versículo que a gente abriu no começo aqui, que fala, além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes, o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Queria que você comentasse essa similaridade do nosso corpo físico com o cuidado com a igreja, com o cuidado de Cristo nas nossas vidas, assim, com cada partezinha, igual que ele criou e fez tudo funcionar perfeito, essa soberania de Deus semelhante ao corpo. Bom, para você, assim, como que é isso? Você estuda essa medicina toda, o nosso corpo. É surpreendente ver, né? Que Cristo cuida de tudo. Como que é Ele cuidando? Eu acho, assim, quanto mais você estuda a medicina, e da parte de otorrino que eu acabei me especializando, você vê como tudo é realmente muito perfeito. As coisas funcionam de um jeito, desde das células nossas, né, até a parte macroscópica mesmo, né, como que funciona tudo, né? Deus fez tudo muito perfeito. Mas estava falando mais da parte espiritual também, né? A semelhança. Qual a comparação que você faz com isso tudo? Essa perfeição mesmo, né? Eu acho que a gente tem que buscar o cuidado das duas partes, né? Sempre alimentar, cuidar da parte física, né? Do nosso corpo, que é o nosso tempo. É porque a gente vai deixando, né, Débora? A gente vai deixando de cuidar e a gente vai deixando amanhã eu faço. Eu, por sinal, eu estou precisando fazer um check-up faz muito tempo e vou deixando, assim. E o versículo fala, quem antes o alimenta e dele cuida. Qual a dica que você dá para quem não cuida, assim, quem vai deixando, assim? Eu acho que antes tarde do que nunca, né? Mas acho que a gente precisa cuidar mesmo do nosso corpo, né? Aproveita que tem um ambulatório aqui, né? Busca... Às vezes, quem não tem convênio, o SUS demora para chamar, procura. Tem bastante médico aqui na igreja, né, que está disposto a ajudar, então... E quem está longe também, quem está distante, procura, toma atitude, vai, né, marca. É porque agora as pessoas também na pandemia, desculpa, Pedro, já. Agora as pessoas na pandemia estão com medo de ir no hospital também, porque estão deixando de fazer exames. Eu vi que o índice de mortes aumentou muito, porque pessoas estavam morrendo em casa com medo de ir no hospital por causa da pandemia. Não é bom fazer isso também, né? Tem que dosar, né? Acho que... Porque realmente as pessoas ficaram com muito medo. Mas não pode deixar de cuidar da saúde. Né? Boa. Débora, você deve conviver com muitas pessoas no dia, né? Ter contato com muita gente. Tem alguma história que você leva com você, assim, que você sempre gosta de falar, ou que fica na sua lembrança sempre, de algum atendimento? Bom, tem um paciente que me marcou muito, assim, na minha vida. O nome dele é Marcos, eu lembro até hoje. Eu o conheci em 2017, né? Durante a minha residência de otorrino. Era um paciente que internou lá no Hospital São Paulo porque ele tinha um câncer de língua. Então, ele foi tabagista por muitos anos e acabou adquirindo um câncer de língua. Só que no SUS demora muito, às vezes, para a pessoa conseguir o acesso ao tratamento, né? Então, quando ele foi internado, já estava num estágio muito avançado. Então, já não tinha mais o que fazer, não tinha como fazer uma cirurgia curativa. Então, ele foi internado mais para fazer uma quimioterapia e radioterapia paliativas mesmo, né? Para dar um pouco mais de qualidade de vida para o paciente no fim da vida, né? E como ele tinha esse câncer de língua, a língua inchava muito, tinha até um cheiro forte, sabe? Salivava e ele não conseguia falar. Então, as pessoas passavam, enfermeiro, médico, por ele, faziam as anotações diárias, mas ninguém dava muita atenção, assim, né? Porque ele não conseguia falar, então só passava, a pressão tá boa, a temperatura tá boa, ok. E aí, um dia que eu passei por lá, eu percebi que ele queria tentar se comunicar comigo, né, de alguma forma. Eu fui passar para evoluir ele da parte de otorrino, que a gente passa por todos os pacientes, né? E aí, eu dei um papel e uma caneta para ele, ele começou a escrever.
E aí isso se tornou um hábito. Então todo dia eu passava de manhã para ver como ele estava, né, que era minha obrigação como residente, mas no fim do dia eu ia lá também. E aí a gente ficava horas conversando pelo papel mesmo. Ele escrevia, ele contava da vida dele. E eu lembro que ele me contou que ele tinha 2 filhas e fazia 10 anos que ele não falava com as filhas. Nossa. Porque ele tinha tido uma briga em casa e não perdoou, as filhas ficaram do lado da mãe. Ele nunca mais falou. E ele falou que tinha muita vontade de, talvez, tá certinho aqui, né? Talvez encontrar e poder pedir perdão, né, para as filhas. E aí eu fui falar com a assistente social, a gente chamou mais um monte de gente, conseguimos encontrar as meninas. Aí elas foram, ele foi bem emocionante, assim, ele conseguiu se despedir delas. Meu Deus. E aí depois de uns dias ele faleceu. Eu lembro que um dia eu fui lá e aí ele já não estava mais. Mas foi um paciente que me marcou muito. E da mensagem que fica dessa história, que eu gostaria de passar para as pessoas que estão assistindo, é que pra gente não deixar para amanhã, sabe? Então, amar hoje, perdoar hoje. Então, se tem alguém que você tá com uma mágoa, perdoa, porque não vale a pena levar isso, né? E, assim, eu percebi o alívio, como se ele pudesse ir embora da terra em paz, sabe? Por ter sido perdoado pelas filhas. Então, acho que a gente tem que... tem o meu versículo preferido da Bíblia, acho que caiu, o 1 Coríntios 13, né? Que é aquele que fala, agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, porém o maior destes é o amor. Então, é um versículo que eu levo comigo, que é pra gente amar mesmo, que eu acho que é o nosso propósito aqui na Terra, sabe? Amar. Então, não vale a pena ficar com mágoa de ninguém, né? Acho que era isso que eu queria passar Que mesmo. história, Débora, que história. E o amor contagia, né? É a coisa mais linda de ver. E eu ia te fazer uma pergunta, mas... lembrei. Como que é difícil também, Débora, com tanto amor assim, você não se apegar, né? Como é que se lida com essa questão de não se apegar aos pacientes com uma história tão forte dessa? Ai, olha, eu tinha muita dificuldade. Minha mãe sabe o quanto eu sofri durante a faculdade, quando tinha algum paciente mais grave, assim, que eu sabia que já estava indo, né? Eu chorava muito, então eu pegava muito essa energia, né? Tudo do paciente para mim, assim. Então eu acabava carregando muito comigo. Eu tive que aprender a distanciar um pouquinho, porque eu sofria muito, assim mesmo. E você vê que é possível distanciar e manter o amor, né? Porque às vezes esse distanciamento, o médico, o profissional afasta tanto que acaba banalizando a morte, né? Entendeu? Sim, é verdade. E aí é muito interessante o que Deus faz de manter essa proximidade mesmo se distanciando, né? É possível, né? Sim, é possível, mas é algo que eu ainda trabalho até hoje, porque imagino. eu acho que Deus me fez com muito sentimento. Eu sei, eu te entendo. Às vezes eu sofro muito, mas eu tô tentando, assim, né? Aos poucos dosar isso pra gente, porque realmente a gente tem que manter uma certa distância pra gente não sofrer tanto também, né? Eu acho interessante entender isso, né? Ontem eu li uma frase de Sócrates que fala que só quando a pessoa entende a coragem, ela consegue ser corajosa. Quando a gente entende, né, o que é o amor, a gente consegue agir com ele nas diversas situações, mesmo tendo muito sentimento, né? Não deixando ir muito para o sentimento, mas conseguindo ter esse equilíbrio, né? Muito bom. Fala, Pedro. Queria já agradecer a Débora por esse papo sensacional, muito bom. O pessoal participou aqui, ó. Colocar a Débora, a dica colocou, bom dia, cheguei atrasada, mas estou aqui, né? A Nicéia, a Viviane falou que história linda do paciente, triste também. Também falou, tocou meu coração, muito legal. Queria pedir, então, agradecer muito pela disponibilidade, né? Conseguiu arrumar a agenda dela, foi muito, muito legal. Muito obrigado, a gente é muito grato por isso. Eu que agradeço muito. E pedir para você deixar uma mensagem final para todo mundo que nos assiste, o que você pode, desse papo que a gente trocou aqui, né? O que o pessoal de casa pode levar, além de toda essa conversa, né? Acho que é isso de amar mesmo, sabe? Que eu acho que é o nosso propósito aqui, que é o que Cristo ensinou pra gente, né? A gente amar o próximo como a gente ama a gente mesmo, então... Débora, que presente de Deus ter você aqui hoje e encher nossa manhã de amor. Eu tenho certeza que esse chamado de amar
é um chamado forte na sua vida, que transborda, exala o perfume de Cristo e que Deus continue te usando muito, assim, porque dá para sentir esse aroma de Cristo, assim, através da sua vida, que Ele continue te usando. E obrigada por ter vindo aqui, como o Pedro falou, a alegrar nossa manhã e também quem está assistindo, assim, com certeza uma mensagem que gravou nos nossos corações. Obrigada de todo o coração. Eu que agradeço muito pelo convite, viu? E, ó, é o primeiro, a gente vai marcar outros, combinado? Combinado. Ó, tô de prova, né, gente? Dedé, obrigada. Dedé, minha irmã chama Débora, por isso que eu tenho um carinho já pelo nome. Obrigada mesmo, Dé. Obrigada. E até a próxima. Até. Muito bom, né, gente? Muito bom. E para continuar aqui com muito conteúdo relevante, vamos ver o que a Tainá trouxe pra gente no quadro Fique Ligado. Fala aí, Tainá, o que é pra gente ficar ligadinho hoje de muito bom que você trouxe aí? Olá, Lídia e Pedro. Olá, você que está aí nos assistindo. Acredito que todos aqui gostam de novidades. Então eu tenho uma para vocês. Você já baixou o nosso aplicativo da rádio? Ele é leve, não ocupa muito espaço no seu aparelho e você pode ouvir a nossa programação em qualquer lugar. Lá tem muita música rolando, mas a partir de agora você vai poder acompanhar todos os programas ao vivo. Eles vão ser transmitidos também pelo aplicativo da sua rádio missionária. Isso é muito bom, não é mesmo? Tainá Félix para o Manhã IPP. Muito bom! Eu sou suspeito de falar que eu amo essa rádio. Rádio Pinheiros, a sua rádio missionária. Baixa aí gratuitamente no Google Play ou Apple Store. Obrigada, Tainá. E falando em música, vamos para a música de hoje. Falando em Rádio Pinheiros, olha o que toca na Rádio Pinheiros. Graças te damos, do Renascer Praise. Enquanto você assiste a um trechinho do clipe, a música fala assim, ó: por tudo que és, por tudo que tens feito, tua presença e direção, nossas vidas transformadas por tua graça e poder, és muito além do que eu posso entender. Obrigado, Senhor. Graças te damos todos os dias, graças te damos por tudo que nos faz viver, pela família, por toda a cura, pela conquista de tuas promessas e pelo teu grande amor por mim. Graças te damos, do Renascer Praise, é uma música linda. A gente começa, Renascer Praise, a gente começa cantando aqui, daqui a pouco está todo mundo cantando, é uma benção, né, Pedro? Eu tava vendo aqui, cantando. Ó, que apareceu cantando na mente, mas apareceu um trechinho do clipe e eu já vi muita coisa bonita nesse lugar onde eles estão gravando, né? Que é o estádio do Pacaembu. Já vi o Corinthians ser campeão da Libertadores. Na hora já viu o Pacaembu. Mas tô brincando, essa música é Pacaembu é lindo. Muito, muito bonita também a música, com certeza. É que toca na Rádio Pinheiros, a sua rádio missionária. Muito bom, muito bom. Ô, Pedro, fala aí. Você quer saber, Lídia? Eu sei que você quer saber. O que o pessoal procurou no Google, né? Sim. O que tá todo mundo procurando? Tô curiosa. Tá colocando lá e os algoritmos estão ficando doidos. O que tá todo mundo querendo saber? As notícias que estão noticiando. O nosso queridíssimo dá um Google, né? Então, antes de tudo, por favor, produção, você pode rodar a melhor vinheta já produzida na história, de acordo com a minha opinião? Aê, estamos aqui no nosso Dá um Google, falar sobre o que está todo mundo procurando, está pesquisando, né? Fala aí, o que você procurou esses dias no Google? Conta pra gente. É bom saber qual que foi a sua dúvida, né? O que está todo mundo querendo saber? O primeiro é sobre o DJI Mini 2. Você sabe o que é isso? Tem ideia do que é isso, DJI Jogo Mini? de videogame. Não. Mais uma. É uma nave espacial nova da NASA. Quase. É um drone. Quase. Errou um pouquinho, mas tá voando do mesmo jeito. Ó, um drone, o DJI Mini 2, todo mundo queria saber, né? Você sabe o dronezinho, aquele que faz as filmagens lá de cima, que o pessoal fica controlando pelo celular ou por algum controle, né? Faz umas filmagens lindas. Você consegue ver, por exemplo, daria pra gente fazer uma filmagem aqui da igreja, pegar toda a região de Pinheiros, enfim. E
esse drone DJI Mini 2 foi lançado, né, pela DJI, que é uma fabricante e tal, de tecnologia de drone. Ele pesa pouquinho, 248 gramas, assim, coisa... Nossa. É E bem, o bem vento não levinho. leva? Tipo, Então, exatamente. O vento não sei como o vento não leva. É do tamanho dele fechado, do tamanho de uma mão, ó. Tamanho da minha mão, talvez. E ele é bom porque o pessoal que vai filmar a viagem, né? Porque você coloca lá na mala, vira seu companheiro de viagens, parei num lugar que é bonito, subo o drone, faço uma filmagem em 4K, 30 FPS e tal, coisa linda. E tá em venda lá na Europa a partir de 470 euros. Aí, ó, dinheiro de pinga aí pra você, ó. Pouquinho. Tô brincando, gente. 470 euros. E ele filma, tem 31 minutos, né? Que você consegue ficar com ele voando, com a bateria. Enfim, 4 Isso minutos. foi o mais pesquisado agora? Mais pesquisados, Olha que tá? interessante. Todo mundo tá querendo saber. Eu também fiquei impressionado, porque eu falei, nossa, tanta gente assim gosta de drone, quer saber. Talvez Mas- pelo custo também, pela praticidade de pequeno, né? Outro dia a gente estava fazendo uma gravação e tem uma imagem que o drone sai assim e afasta muito, mas muito. E tem um botão que você aperta para ele voltar. E o cara apertou o botão e o drone não voltava. Eu fiquei Vixe. pensando, como que faz? Mas aí ele voltou depois. Mas Tem é que amarrar interessante linha essa de pipa tecnologia, quando né? você for assim. Aí você só vai puxando É quando o drone não volta. interessante, mas que delícia. Tem entrega de drone também, né? Delivery de drone. Ô, Não no Brasil, tá futuro, chegando, né? Mas no futuro, quem Enfim. sabe, né? Bater na sua janela lá, um dronezinho Muito bom. com a sua comida. Se você quiser enviar uma comida por drone pra gente aqui, ó. Né? Eu tô- Eu tô esperando até hoje. Ô, se você tem um drone e quer enviar uma comida, será que você consegue chegar aqui? Manda pra gente. Agora, outra coisa que todo mundo procurou também foi sobre a Dinamarca. Mas não é uma notícia tão legal, tão legal quanto a do drone. Dinamarca, vamos lá, Lídia, joguinho de novo. Por que você acha que a Dinamarca está entre os mais pesquisados no Google? É, por causa da pandemia. Acertou. Ah, Aí, ó. viu? Mas não é diretamente relacionado ao número de infectados e tal. O que aconteceu? Eles estão com uma preocupação porque houve uma mutação lá na Do Dinamarca vírus. do vírus, mutação do vírus. 12 pessoas já foram infectadas. E essa mutação, ela vem de um animal, que é a doninha, sabe? Bonitinho, as doninhas e tal. E o que o pessoal vai fazer na Dinamarca? Matar as doninhas. Matar as doninhas. 17 milhões de animais vão ser mortos por comprar Não acredito. para acabar com essa mutação tal, e também facilitar para a questão da vacina. Então, 17. Mas se o vírus já mutou, que adianta matar? Então, para não Não ter- proliferar. o pessoal que sabe mais está fazendo. Eu só tô. Eu acho que. Começa um debate aqui, É. né? Mas e o pior é que você vê a fotinho, né? O animalzinho bonitinho e não tal. quero nem ver. Mas é melhor do que tiver uma mutação do vírus, tal, e mais pessoas acabarem falecendo. É, eu vi uma frase assim que falaram, custava ter fervido o morcego antes de comer, né? Porque não começava lá no começo. Então, Vai. essas teorias. Então, é isso. Dinamarca vai lá, 17 milhões. Eu pensei até, falei, não, vou pesquisei em um monte de lugar, e realmente, 17 milhões Meu Deus. de animais, porque eles são os maiores exportadores, né, da pele da doninha. Então, também vai ter um prejuízo financeiro, né? Mas tudo isso para tentar resguardar que esse vírus não tenha uma mutação em massa. assim. E já foi falado desde o começo que esse vírus teria mutações, né? Uhum. Em outros lugares também ele teve. Tanto é que os sintomas são diferentes, né? Para cada pessoa são sintomas diferentes. Tem mais? É isso, já infectou 12. Eu só falei que já infectou 12 pessoas essa mutação, mas acho que 12? 12. Mas deve estar controlado. Não é 12 lá. mil, não, né? 12. 12 pessoas infectadas, 17 milhões de doninhas vão morrer. É isso aí, gente. Eu amo. Ó, terminei lá em cima, né, o clima do Down Google. Então, o quê? Quando Não terminei entendi. com o clima do Down Google lá em cima, né, Lídia? É. Aí, ó, bem feliz. Muito bom, muito bom. Vamos lá. Vamos falar do livro Comunidade Cativante, a dica do livro de hoje para você. Vai aparecer aí na sua tela. Comunidade Cativante, do Mark Dever e Jamie Dunlop. Como que é uma comunidade que realmente testifica o poder de Deus? Propondo uma visão ousada e cativante de uma comunhão autêntica na igreja local, os autores Mark Dever e Jamie Dunlop esclarecem o chamado de Deus, o qual é vivenciar uma unidade e assumir o compromisso de cuidados mútuos que vão além das convenções naturais,
Com muitos ensinamentos bíblicos, esse livro contém conselhos práticos ajudando pastores, edificando o povo e atraindo os perdidos. O Mark Dever é pastor principal da Igreja Batista Capitol Hill, em Washington, fundador e presidente do Ministério 9 Marcas e autor de diversos livros. Jamie Dunlop é pastor da Igreja Batista também da Capitol Hill, em Washington, além de ser autor de diversos artigos periódicos do Ministério 9 Marcas. Olha aí, sempre conteúdo relevante para você aqui no Manhã IPP. Tá gostando? Deixe seu comentário aí, já se inscreveu no canal, compartilhou com alguém? A gente tem conteúdo 24 horas reformado aqui na IPP TV para você. Agora, um intervalinho, na volta tem mais coisa interessante, mas um intervalinho rápido para tomar uma aguinha e você ver aí no comercial o que está rolando na IPP TV. A gente já volta. Em novembro, a IPP TV preparou grandes estreias para você. Dia 14, é hora de acelerar. Vamos conhecer o trabalho missionário de quem dedica a vida evangelizando através de motoclubes no programa Missionários do Asfalto. Dia 19, assuntos polêmicos serão esclarecidos à luz da Bíblia com o programa Chapa Quente. Dia 21, Fábio Sampaio comanda o nosso novo programa musical. Além de conversar com pessoas que já fazem parte do cenário da música cristã, vamos também abrir espaço para novas bandas no programa Mais Música. Dia 28, vamos acompanhar a jornada de um casal de missionários pelas ilhas da Nova Zelândia, que tem o objetivo de levantar recursos para a construção de uma escola no Nepal que visa combater o tráfico sexual infantil. Você irá se emocionar com o documentário Pedalando pela Liberdade. Em novembro, a gente espera por você aqui na IPP TV, a TV missionária que não para de crescer. Que tal ter na palma da sua mão um aplicativo repleto de músicas cristãs de qualidade? Agora você pode ouvir a Rádio Pinheiros onde e quando quiser. Baixe o nosso aplicativo, é gratuito e já está disponível para Android e iOS. Rádio Pinheiros, a sua rádio missionária. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Provérbios 3, 11, 12. IPP TV, a sua TV missionária. Muito bom! Você viu aí no intervalo a nossa programação de novembro com programas novos? E sabe o que eu queria te perguntar também? Você está assistindo a IPP TV, o que você gostaria de ver? O que você está sentindo falta que você pensou assim, poderia ter isso? A gente quer saber a sua opinião. Então, manda o seu recado, manda para o WhatsApp da igreja, nosso WhatsApp aqui da comunicação que todo mundo tem acesso, é o 011, que a gente está em São Paulo, 98149-8444. Não sei se está aparecendo aí, então dá uma olhadinha. Acessa, salva aí o contato, Comunicação Igreja Presbiteriana de Pinheiros, e sempre que você quiser falar alguma coisa, dá uma sugestão, fala, olha, podia ter isso, pensei, podia ter um programa assim. A gente ama ideias, e aí a gente produz e volta para você e para um monte de pessoas no mundo inteiro, ideias. Então, anote esse telefone, 98149-8444, é o nosso telefone aqui da Comunicação de Pinheiros. Quer falar alguma coisa, Pedro? Eu quero saber, Lídia. Quais são as notícias de hoje? Opa! Eu tô curioso. Eu realmente tô curioso. Muito bom. As notícias de hoje é que os divórcios aumentaram na pandemia e um pastor chamou atenção para isso e ele explicou que os maridos e esposas devem entender a sua função para alinhar um casamento
estremecido. A pandemia do Covid-19 trouxe muitos danos ao redor do mundo e tem afetado também muitos casamentos. No Brasil, houve um aumento de 18,7% no número de divórcios consensuais feitos pelos cartórios durante a quarentena decretada entre maio e junho de 2020. Olha que triste. E para fortalecer os casais fragilizados, o pastor Joy Angel ministrou sobre a bênção de Deus para o casamento, em culto transmitido, pela internet. E ele lembrou que esse é um assunto tão importante para Deus que Jesus fez o seu primeiro milagre em um casamento. Angel destaca ainda que é importante que o marido e a esposa entendam a função de cada um para superar as diferenças e viver um casamento alinhado aos princípios estabelecidos por Deus. O pastor explica que o casal se completa para que os dois possam cumprir uma missão. Por isso, no casamento, há uma unidade em 4 níveis: físico, emocional, material e espiritual. E ainda orienta que os casais coloquem em prática o texto bíblico de Efésios 4,26, que diz: fiquem irados e não pequem. Não deixe que o sol se ponha sobre a ira de vocês. O pastor explica: no final do dia deve haver um acerto, porque se os filhos observaram os pais brigando sem se acertar, isso pode prejudicá-los emocionalmente. Essa notícia, eu peguei ela para a gente refletir sobre se a gente está cuidando do nosso casamento. A gente falou em amor antes, em servir na medicina, nos dons, os talentos, mas o casamento, a gente tem que cuidar e sempre lembrar que Deus colocou a pessoa do nosso lado para nos tornar mais parecidos com Cristo. Então, há um propósito nisso, nessas diferenças, e eu separei essa notícia exatamente para a gente refletir sobre isso. Tá romântica, hein, Lídia? A Lídia tá romântica, pessoal. Mas é uma notícia que chamou atenção. Chamou atenção, não, tem que ser. E nesse fim de semana tem a conferência de casais aqui da igreja, né? Boa. Então, as águas já se esgotaram, né? Mas fica de olho, porque sempre tem programações tal do Ministério de Casais que tocam nesses pontos e vão fundo mesmo. Então já fica a minha dica aqui, além de brincar que a Lídia tá bem romântica esses dias. E é para lembrar... Tá gaguejando já. Não, e é para lembrar também que em Cristo somente a solução para todos os nossos problemas. Então, seu casamento está difícil? Busquem Cristo na palavra, na igreja, com os conselheiros da igreja, multidão de conselhos, né? Exatamente. Mas tem mais uma notícia, Pedro, tem mais uma notícia. Olha só, uma notícia que chamou atenção nas redes sociais é que um cristão perdoou um criminoso que lhe esfaqueou. Olha aí, está aparecendo: Cristo me perdoou por muito mais. Um exemplo de amor ao próximo sustentado pela fé cristã, exatamente como ensinou o Senhor Jesus Cristo. É assim que pode ser definida a iniciativa do homem que, após quase perder a vida por causa de um esfaqueamento, resolveu perdoar o seu agressor. Beth Lyon, que está aparecendo aí na sua tela, disse que há 7 anos estava no estacionamento da loja da sua família quando se deparou com um homem que tentava arrombar os carros estacionados no local. Ao mandar o assaltante embora, ele foi surpreendido por um golpe de faca no seu abdômen. O golpe provocou um ferimento grave, fazendo com que Lyon precisasse ser internado no hospital em estado crítico. Entretanto, ele percebeu que não poderia deixar de perdoar o homem que lhe agrediu. Se eu não pudesse perdoar quando realmente importasse, então acho que o meu testemunho como cristão ficaria ferido, disse ele, que mais tarde descobriu que o assaltante havia estudado na mesma escola que ele. O criminoso havia perdido seu emprego após 25 anos de trabalhos prestados para uma empresa que faliu e depois disso foi parar nas ruas. Diante do tribunal, durante o julgamento do assaltante, Lyon teve a oportunidade de se dirigir ao homem. Eu basicamente disse a ele que não quero que ele fique na prisão por mais tempo do que o Estado considera necessário. Não deveria ser por minha causa, porque ele não me deve mais nada, disse ele. Diante de todos, Lyon também fez questão de testemunhar a sua fé. Eu disse ao tribunal: a razão pela qual estou perdoando esse cara é porque Cristo me perdoou por muito mais do que ele tinha feito para mim. Lembra ele. O perdão liberado por Lyon se baseou no sacrifício imerecido de Jesus Cristo por amor a toda a humanidade. Nenhum de nós é justo, nenhum de nós é perfeito, nenhum de nós é santo, mas Deus é santo, Deus é infinito. Ele é santo, é justo e é perfeito. Meus pecados são contra Deus, por isso minha dívida é muito maior.
conclui. Essa notícia, para a gente refletir, é do site gospelmais.com. Muito bom, legal. né? Perdão é sempre sensacional, é sempre uma ótima ideia para você que está pensando aí, ó, em perdoar Ótima alguém. ideia, Nem pensa, perdoar. só vai e perdoa, é uma ótima ideia. Né? Melhor ideia ainda é sempre o que a Clau. Melhor ideia ainda não, porque o perdão continua sendo a melhor ideia. Mas uma boa ideia é o que a Clau traz pra gente todo dia, criatividade sensacional. E hoje, a gente sempre fica aqui com as fichinhas, tal, com as coisas. E eu tenho dificuldade para anotar algumas coisas e não perder. Será que a Cláudia tem uma ideia para me ajudar com isso? Oi, gente! Você é daqueles que adora ir na papelaria e comprar várias coisinhas e depois não saber o que fazer com elas? Então se liga nessa boa ideia! Sabe aqueles post-its coloridos que você consegue colar em qualquer lugar? Então, eles podem ser muito úteis para você se lembrar da tarefa do dia. Versículos, eventos, recados, enfim, dá para usar para bastante coisa. Nossa ideia é que você enxergue a área de mais necessidade da sua vida e use o post-it como uma ferramenta. Como, por exemplo, lembrar de ir ao banco ou lembrar o endereço do médico e as coisas da sua rotina que não podem ser deixadas para depois. Segura bem essa ideia e nos conte se tem te ajudado. Essa é a boa ideia de hoje. Não esquece de deixar aqui nos comentários o que você gostaria de saber para a gente fazer uma boa ideia para você. Lídia, já vou dar uma Boa sugestão pro ideia. pessoal. Muito boa. E sabe que esse post-it um dia a gente fez um cenário também Ah, dele. é verdade. Ficou Então. lindo. Ficou legal. Boa É, ideia, Cláudia. Amei. Eu ia dar uma sugestão pro pessoal de colocar no bloco de notas adesivas, assistir uma MPP todo dia às 10. Pronto, Já tá combinado. show. Isso aí, vou botar uma no meu. Não, meu não dá, né? Gente, vamos lá. Quem está de aniversário hoje? Vamos ver os aniversariantes da Igreja Presbiteriana de Pinheiros? Feliz aniversário para Ângela Maria Nunes, também para o Bruno Secato Frade, o filho da Carla Secato. Parabéns, Bruno. Para Célia Luísa Andreoli, também está fazendo aniversário hoje. A Elaine Braga da Silva, a Felícia de Oliveira, a Gabriela Marques, a Patrícia Bovas e o Roger Tang. Feliz aniversário, com muito carinho. Para você que está em casa aí também está de aniversário, sinta nosso abraço carinhoso aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros para você nesse dia especial. Curta muito, seja alegre, agradeça ao Senhor e que seja um ano abençoado aí que começa hoje, né? Um ano novo que vem muitos para a glória de Deus. Isso aí. É isso aí. A gente vai ficando por aqui, né, Lídia? E até amanhã, pessoal. Se Deus quiser. Muito bom o programa de hoje, espero que você tenha gostado. Fala aí que a gente agora sai, a gente lê os comentários aqui, ó, a gente consegue até ler com mais calma. Fala se você gostou. E lembrando que a programação continua 24 horas de conteúdo reformado para você. Foi muito bom, né, Pedro? Muito bom. Até amanhã, pessoal. Amanhã a gente está de volta. Até amanhã. Tchau, tchau.